Agora são 8 em ponto e nós vamos conversar com o advogado e professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD Núcleo Ceará, Marcelo Shoa. Bom dia, Shoa. Bom dia, Glauco. Sempre uma felicidade grande participar do Jornal Brasil Atual. Felicidade nossa em recebê-lo aqui, Shoa. E o presidente Jair Bolsonaro fez ali na segunda-feira um encontro com embaixadores, no qual voltou a fazer ataques ao sistema eleitoral, questionou o judiciário, também promoveu ataques pessoais a ministros do Supremo Tribunal Federal e muita gente está vendo, Show, que ele pode ter cometido crimes, não só crime de responsabilidade, como também crime comum nesse encontro. Quais tipos de delitos que Bolsonaro poderia ter cometido nessa fala dele aos embaixadores, o Shoa? É muito difícil, Glauco, o presidente da República participar de algum evento e não cometer algum crime, porque é a regra, né? É quase uma característica inata à figura. E neste evento em específico, o crime já começou ao convidar representantes estrangeiros para anunciar formalmente que, segundo a perspectiva dele, o Poder Judiciário Eleitoral brasileiro não serve, ele é falível para proceder ao acompanhamento das eleições e, logo, ele não tem responsabilidade nenhuma de reconhecer o resultado das eleições. Então, na verdade, ele anuncia um golpe, né, de forma formal para o mundo inteiro. E aí começa já com um crime pesado, né, de tentativa de abolir o Estado de Direito, porque as pessoas dizem assim, mas lá nos Estados Unidos o Trump também negou os resultados e tal, só que lá foi uma questão um pouco diferente, sabe, Glauco? O Trump, ele questionava a fraude do Partido Democrata, as questões locais, mas o que o Bolsonaro está dizendo é que o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, ela está toda contaminada, e o Supremo Tribunal Federal também, quer dizer, ele cria aí uma ideia de ruptura de poderes, né? Por isso que eu acho que a única nota ontem, que de fato foi a medida da gravidade do evento, foi a da presidenta Dilma, que falou de forma clara, né, uma ex-presidenta da República, que aqui no Brasil o atual presidente estava anunciando um golpe de Estado, né? As outras notas foram notas padrão, né? Nós reconhecemos a infalibilidade da urna eletrônica, nós temos a confiança na democracia brasileira, nós acreditamos na justiça eleitoral, mas nenhuma tocou no ponto certo, exceto a Dilma, de que o que aconteceu anteontem, foi o presidente da República anunciando que ia dar um golpe de Estado, né? Aí você também tem outros crimes, né, Glauco, conjugados, porque, primeiro, a questão eleitoral, há quem diga que não é crime eleitoral porque as eleições ainda não começaram propriamente. Entretanto, apesar de ter convocado embaixadores para falar sobre o bicentenário, né, da independência do Brasil, ele falou sobre o processo eleitoral passado, se colocou como candidato nesse e falou do processo eleitoral futuro, falou como candidato. Então ele cometeu sim crime eleitoral, crime que deverá ser apurado, inclusive para inelegibilidade ou para não possibilidade de chapa, essas coisas precisam ser apuradas. Crime também de fake news, né? Pela mesma razão, o Daniel Silveira foi preso, né? É claro que o Daniel Silveira utilizou um tom mais agressivo de ameaça direta a ministros do STF, de ameaça a filhos do ministro. Não foi o caso do que aconteceu anteontem, mas anteontem, mais uma vez, o Bolsonaro mentiu ao falar que um hacker invadiu o sistema e que o fulano de tal teria ganho e não ganhou e não sei o que. Quer dizer, mentindo e descaradamente, pior, utilizando o canal da TV pública com o dinheiro público, né, fazendo ali toda aquela sua encenação custeado pelo erário. Então aí você encontra crimes de responsabilidade, da probidade
ou do crime contra os poderes, da independência dos poderes, ou mesmo da independência nacional, até crimes comuns que vão com relação a você ficar a violar o Estado de Direito, ou então propagar mentira, né, de forma desonesta, fake news e crimes eleitorais. O catálogo, Glauco, é grande, né? É grande. Agora, o que a gente não sabe é se irá para frente, porque boa parte dessas ações dependem do Procurador-Geral da República, que até agora não disse nada, né? Apesar de provocado, inclusive, por vários, acho que 40 subprocuradores da República que disseram, olha, você tem que provocar o Supremo Tribunal Federal para investigar o que aconteceu anteontem. Investigar porque é o procedimento, mas aquilo ali foi ele é autoexplicável, né, Glauco? Uchoa, você sabe que eu escuto um podcast que, aliás, eu acho muito bom, que se chama Medo e Delírio em Brasília, onde se conta ali a trajetória daquilo que a gente vive hoje no cenário político brasileiro, né, desde meados de 2018. E quando é narrado esse tipo de episódio, como esse encontro com embaixadores ali de Bolsonaro, tem uma vírgula sonora, né, como se chama, que diz assim: oh não, mais um crime de responsabilidade? E de fato é isso, né? Dá para ser uma sessão, dá para ser uma editoria, dá para ser um resumo, crimes de responsabilidade da semana. O quão ruim é o show? A gente ri porque a gente aprendeu a rir da nossa tragédia, né? Mas o quão ruim é essa naturalização dos crimes de responsabilidade que são praticados de forma rotineira pelo presidente da República? Isso aí é que está, né, Glauco? Nós precisamos retirar essa pessoa do comando da nação, porque ele é um desagregador, ele é um desagregador de pessoas, ele é um desagregador de compreensões sobre regras de civilidade, ele é um desagregador de pontos de vista históricos, civilizatórios, ele só atrapalha. Quer dizer, ele é uma pessoa, pessoalmente, né, já não tem empatia, é má, não está preocupado com a vida, mas do ponto de vista do governante, ele veio foi para destruir mesmo, né? Porque, olha só, ele coloca na Fundação Palmares alguém que questiona a importância de Zumbi dos Palmares. Ele coloca no Ministério da Saúde uma pessoa que diz que não conhece o SUS, o general. Ele coloca na cultura alguém que questiona a Lei Rouanet, que conflita com todo o movimento de cultura nacional. Coloca na educação um grupo que quer destruir as bases da educação. Direitos humanos, eu não vou nem dizer nada. Um tratoraço na área do trabalho para entregar o trabalhador a um sistema pesadamente sem qualquer tipo de proteção laboral. Então, ele vem mesmo para destruir, né? E isso é danoso, porque nós estamos nos acostumando com esse estado de barbárie, do jeito que você está dizendo. Quer dizer, crimes acontecem e nós estamos achando normal. E outra coisa, né? Crimes agora que estão partindo para um outro nível de violência. Veja, o presidente Lula teve um atentado naquele evento de Uberlândia, um outro atentado no evento da Cinelândia. O Freixo foi também atacado. Um petista foi assassinado dentro da sua própria festa de aniversário. O ônibus do presidente Lula já tinha sido atacado na caravana. Então, nós estamos vendo o quê? Uma escalada de violência, quer dizer, o presidente alimentando ódio, o presidente tentando contagiar a sua massa, né, de seguidores, que é uma massa doentia, que hoje está fortemente armada, e criando esse estado de tensão permanente. Olha, Glauco, a gente responde certas coisas com memes, né, porque a gente precisa sobreviver. Mas o que ele fez anteontem foi dizer, olha, eu vou emplacar um golpe de Estado, né? Se essas eleições acontecerem, porque elas vão acontecer, eu vou perder, né? Então, assim, tanto foi grave que o ministro Fachin, ao se referir ao evento, solicitou convocou a sociedade civil à reação. Honestamente, eu não sei como é que a sociedade civil vai ter condição de reagir debaixo de um tratoraço desse. Mas
se havendo eleição, né, o dia 2 de outubro é um momento da gente eleger no primeiro turno o Lula e encerrar essa fatura. Porque se for para o segundo turno 2 candidatos, aí ele vai ter mais motivo para dizer que aquela eleição foi fraudada. Ele vai dizer de qualquer maneira. Né? Ainda que o ministro Fachin dissesse, olha, é o seguinte, eu quero chamar o Exército todo, a Aeronáutica toda, a Marinha toda, todos os órgãos de segurança, eu quero vocês tudinho aqui na minha sala e nós vamos aqui contabilizar esses votos, vai ser tudo impresso, do jeito que vocês querem. Mesmo assim, o Bolsonaro ele ia questionar. Por quê? Porque ele é contra eleições, ele é um ditador, ele é um déspota. Na verdade, o povo brasileiro deu a honra de governar a nação a uma pessoa muito perigosa, né? Que, na verdade, foi uma eleição que se sabe muito bem que ali sim é conflitada, com muitas fake news, com fakeada, com um monte de coisa que só a história dirá, sem falar num todo um trabalho de destruir a credibilidade do partido opositor, do candidato opositor, com o preferido da intenção de votos preso injustamente. Então, uma série de coisas que aconteceram que não poderiam ter acontecido e hoje a gente sofre as consequências. Agora, Uchoa, é interessante também, né? A gente vê esse exercício também que é rotineiro de dissonância cognitiva do presidente Jair Bolsonaro atacando, por exemplo, o ministro Edson Fachin, o ministro Luiz Roberto Barroso, que tem, na verdade, hoje constituído ali, digamos, alguma barreira a esse avanço de Bolsonaro contra a democracia, mas se a gente for ver lá atrás, né? O próprio ministro Edson Fachin votou pela prisão após condenação em segunda instância, Luiz Roberto Barroso era o presidente do TSE quando o tribunal contrariou uma recomendação de um comitê da ONU dizendo que o ex-presidente Lula tinha o direito de ser candidato em 2018, aquilo não ocorreu. O próprio Gilmar Mendes também, que hoje se posiciona contra a Lava Jato, na época ali em que o ex-presidente Lula ia ser ministro de Dilma Rousseff, ele impediu essa nomeação. Então, na prática, a gente vê esse estado de ruptura institucional, que não é algo que é imediato, que vem com um golpe, né, como era a moda antiga, embora haja essa ameaça hoje com o Jair Bolsonaro, mas essa corrosão institucional vem há muito tempo, né, Uchoa? Desde a Lava Jato e também, como você mencionou, com o impedimento da ex-presidenta Dilma sem crime de responsabilidade, sendo que hoje a gente tem uma fartura de crimes de responsabilidade e a Câmara dos Deputados não se mexe. Quer dizer, é uma ruptura que vem de forma contínua, Uchoa. Foi um projeto, né, pensado, Glauco, de corrosão institucional a partir do judiciário, né? Isso vem da AP 470, da tentativa de judicialização excessiva através da modulação em excesso da exceção. Você tinha ali na AP 470 um relator que falava de pé, com o dedo em riste, né? Era um egresso do Ministério Público que era o relator, mas na verdade estava acusando, e que depois deu margem ao aparecimento da Lava Jato, que teatralizou toda a discussão judicial, que escolheu inimigos, que já sabia o que fazer porque tinha interesse político, e conseguiu lá na frente dois feitos, né? Um foi, de fato, alimentar um impeachment fraudulento contra a presidenta Dilma, depondo aquele projeto de governo que o povo tinha eleito democraticamente, tirando do poder, e o outro feito, que foi prender o presidente Lula, o maior estadista da história desse país até então, que não tinha cometido crime algum, exatamente uma das razões, primeiro para desmoralizá-lo e para apagá-lo da história, mas também para evitar que ele se candidatasse. Claro que por trás dos interesses políticos da Lava Jato e da retirada do governo do poder, havia também um governo entreguista, um governo pró-imperialismo, um governo antissocial. O que eles não imaginavam é que o peso da caneta judicializada em excesso e o Estado policialesco, né, fosse atentar de tal maneira contra a política que eles mesmos se perderam ali dentro e perderam seus quadros, porque ali sim estava a corrupção, né? Então, abriu espaço para quê? Para o fascismo, né? E quando abriu espaço para o fascismo,
que era representado pelo Bolsonaro, que era um medíocre na Câmara dos Deputados, a Lava Jato, achando pouco, né? Correndo o risco todo aquele esforço de retirada de um poder para colocação de outro, perder, apoiou o Bolsonaro. Apoiou não só em ações durante o curso, mas inclusive com os diálogos do Ministério Público que deixaram isso claro. E no final, o Moro ainda deixou a magistratura para ser ministro do Bolsonaro, um ministro todo-poderoso. Se brigaram depois, foi por questões pessoais e não interessa. O que interessa é o seguinte, é que tudo isso que está acontecendo no Brasil tem aí a conta da Lava Jato e, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, num dado momento, deixou a coisa correr solta. Porque aquele impeachment ele era claramente fraudulento, e naquele momento o Supremo poderia ter dito, olha, quer fazer um processo de investigação por crime de responsabilidade, competência do parlamento, agora faça de forma séria, porque o cara simplesmente, eu vou abrir o impeachment por não sei o que, o governo de Israel, eu em homenagem à minha família, eu em homenagem ao torturador não sei do que, aquilo ali, por favor, né, Glauco? Estão falando de um país, não de uma republiqueta, que, na verdade, transformaram o país numa republiqueta. E o Instituto do Impeachment é um instituto, segundo a própria Constituição, jurídico-político, né? Obviamente que tem a questão política, mas precisa ter base jurídica. E a base jurídica ali não existia, Oxô, porque não existia o crime de responsabilidade. Não existiu, não houve prejuízo. Houve uma utilização de orçamento antecipado que não foi imediatamente autorizado, que o Cunha não deixou, mas que depois foi autorizado pelo parlamento. Então, assim, a situação foi sanada. Aquele dinheiro ele não foi pegue e guardado no bolso, ele foi utilizado para o orçamento geral mesmo do país. E a pedalada fiscal também não foi crime nenhum, porque, na verdade, não tinha nenhuma operação financeira, era uma antecipação de crédito, uma medida tão normal que era praticado por praticamente todos os governos estaduais, e depois passou até, inclusive, a ser, digamos assim, legalizada mesmo, porque o Temer, que era o vice da Dilma, enquanto vice-presidente, tinha também praticado várias pedaladas fiscais. Quer dizer, a Dilma foi caçada por absolutamente nada, tanto não foi caçada por nada que eles decidiram no próprio processo, no Senado, que ela seria deposta, mas não perderia os direitos políticos. E agora, há pouco tempo, acho que o ministro Barroso disse, olha, ali não teve nada. Quer dizer, simplesmente retiraram da presidência alguém que tinha sido eleita democraticamente pelo simples fato de que não gostavam daquela pessoa e achavam que eleitoralmente não ia conseguir vencê-la. Aí está aí o resultado, né, de você brincar com a democracia e de você fragilizar as instituições. O resultado é que hoje a gente tem um presidente que não respeita instituição nenhuma. E quer saber mais, Glauco? Ele ainda diz que esses ministros que você citou, que foram hostis ao presidente Lula, e eu estava ontem me recordando, eu nunca vi um ministro com tanta raiva num processo do que o Barroso, no dia daquele julgamento do recurso, lá, do pleno, né, da questão do Lula, da anulação dos processos do Moro. O Barroso estava com ódio. Aí o Bolsonaro disse que ele é petista, que o Alexandre de Moraes é petista. Na verdade, são comunistas, né? São comunistas, o TSE é comunista, todo mundo é comunista. Todo mundo... Então, assim, ele vai mentindo e diz coisas que não fazem sentido nenhum, mas que, por incrível que pareça, é uma estratégia pensada, porque faz sentido para aquele núcleo que ele busca alimentar de ódio, né? Ushua, queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Glauco. Um beijão para todo mundo, Narrama, Marilu, todo mundo, viu? Valeu. Valeu. Conversamos aqui com o advogado e professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD Núcleo Ceará, Marcelo Ushua.